E aí, pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcon, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero filosofar com vocês uma relação em ficar velho. É muito legal. Eu fiz um vídeo recente, talvez não tão recente, trazendo algumas coisas sobre isso. Mas eu acabei vivendo algumas experiências novas e eu achei curioso, porque isso traz também um prisma de uma forma mais poética em cima da recuperação com o vício em álcool e drogas. É sobre isso que a gente vai falar. Tudo aconteceu da seguinte forma: eu tô com 41 anos de idade, tem 12 anos que eu iniciei uma jornada no aspecto em trabalhar o vício em álcool e drogas, e hoje eu tô vivendo, coloquei o óculos, essa é uma outra realidade, eu tô baixando os vídeos aqui que eu gravei. Hoje eu tô vivendo uma realidade que é muito legal. Primeiro que eu convivo em vários núcleos de todas as sortes e de todos os azares, com os perfis mais variados possíveis. E em todos eles existem algumas variações de idade muito curiosa, porque eu consigo me relacionar com todas as idades, com todas as diversidades. Para mim isso é uma coisa muito tranquila. E aí quando eu começo a falar da idade, para algumas pessoas que são mais jovens ou algumas pessoas que já são mais velhas, é curioso como pouquíssimas pessoas vivem um elo saudável ao amadurecimento, ao envelhecimento, né? E também é muito curioso como não é a idade que determina aquilo que você é, mas ao mesmo tempo tem a relação biológica de uma idade. E até mesmo, cara, se a gente pegar para ver hoje adultos 40 a mais, cara, são adultos que parecem ter 30, quando não menos, né? E também existe um outro fenômeno que eu já compartilhei também em um outro vídeo, que é uma realidade existente desde sempre, na necessidade, né, independente dos valores que aquilo tenha, em tentar parecer algo como o ideal estético. Então, às vezes, nós encontramos pessoas jovens, 20 mais, 30 menos, 30 mais, que até mesmo aparentam ter 40 mais, 50 menos, com tantos procedimentos estéticos, onde perde a naturalidade e acaba, de uma forma plástica, aspas, padronizando em uma estética que é artificial, aspas, mas não é nem sobre isso que eu quero falar, tá? Até para não criar nenhum nível de conflito, porque para mim realmente, cara, essas coisas elas são muito comuns e às vezes mudar as molduras pode fazer com que a grande obra fique mais bonita para a pessoa e a pessoa se sinta melhor, né? Até mesmo a título de curiosidade, eu estou lembrando agora, quando eu era adolescente, eu era muito magro, ainda sou, mas hoje minha estrutura está diferente, que há muito tempo eu treino muitas coisas, e sempre narigudo, né? E eu tenho essa cabeça de ovo, eu tenho o queixinho para dentro, eu tô ficando com papo, então, até mesmo em uma das turmas que eu sou parte, o meu apelido é Arroz. Eu era magrelo e branquelo. E o que também é curioso, porque eu sou um jacaré de praia, de sol, e eu torro no sol e fico muito bronzeado. Mas em algum instante na minha adolescência, eu pensei, eu quis
fazer plástica no nariz, porque de uma certa forma, numa busca, né, de uma estética, de um ideal que ali eu também achava ser necessário, eu me sentia incomodado às vezes por achar ser narigudo. E hoje eu continuo narigudo, mas hoje eu estou muito feliz com isso. Inclusive eu estou feliz com o meu queixinho para dentro, com o papo, com a minha cabeça de ovo. Em alguns momentos eu me sinto bem feio e isso às vezes incomoda, mas é uma relação já muito bem trabalhada e, cara, eu acho que eu estou começando a viver algumas ideias que são muito romantizadas, mas as coisas na vida às vezes elas são o que são porque são, né? E eu percebo realmente, cara, que a minha relação hoje de qualidade estética, ela tá muito mais... ela tá muito mais externalizada ao que eu entendo ser bonito de uma forma interior, que talvez faça com que as pessoas enxerguem não somente uma beleza de vitrine, mas como uma beleza de estoque. Mas isso, novamente, não é para todo mundo, né? Até porque essas relações de beleza, elas são variáveis conforme cada preferência. E não era nem sobre isso que eu queria falar. Vamos para o assunto. Eu começo a identificar algumas coisas em mim que são muito legais, cara, e eu tô adorando tudo isso. Primeiramente, né, o fator visão. Esse óculos ele já tá com grau baixo, eu já não enxergo tão bem, e isso inclusive eu acredito, né, quando eu for procurar no momento que seja possível de aspecto financeiro essa necessidade de ajuste, eu vou perguntar pro oculista, oftalmologista, que o excesso de celular, porque eu fico o dia inteiro no celular, meus atendimentos são pelo celular, eu acredito que tenha prejudicado a visão. Mas, outro dia eu estava olhando minha mão num reflexo, e sabe aquelas pelinhas mais fininhas de velhinho? Mano, comecei a ver que minha mão tá ficando assim. É óbvio que são grandes exageros, não tá assim, mas é uma percepção interna e que tá sendo uma percepção muito gostosa, né? Aí eu percebi, é que eu não sei se vai dar pra ver, não sei se dá pra ver, aqui minha cabeça tá ficando amassada, são veios que estão se formando por causa do travesseiro. Quando eu deito, durmo, eu acho que amassa a cabeça. Então eu raspei e ela tá, mano, parecendo um Sharpei. E aí é legal porque ao longo do dia ela volta e fica normal, tá ligado? Mano, é uma doideira, cara. E umas questões também que aí eu gostaria de entrar para deixar um pouquinho mais substancial o assunto, né? E não tão floreado. São as minhas participações hoje, conforme eu tenho me permitido, descobrindo, né? Tenho experimentado algumas possíveis vias de entretenimentos com algumas saídas de alguns prazeres que me agradam, né? E ontem eu falei sobre isso, por isso que eu trouxe o assunto para nós. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que também já é 30 a mais, apesar de eu ser 40 a mais, e nós estávamos falando exatamente sobre isso, que quando eu saio para alguma coisa, eu gosto muito de música eletrônica, de hip hop e rock, né? Eu sempre digo que eu escuto isso porque dentro disso existem infinitas variações. Então hoje eu descobri alguns lugares, São Paulo capital, que tem essas três coisas, né, essas três vertentes musicais, e dentro de um formato que é totalmente possível para mim, né, porque são lugares que começam 7, 8 horas da noite e terminam 11, meia-noite, né? E é muito legal, porque dependendo do dia, dependendo de como está a minha agenda, eu consigo ir, me divertir,
E cara, tão logo, meia-noite, quando muito passa meia-noite, às vezes pode até esticar um pouquinho mais por causa de uma logística, enfim. Eu tô em casa para tomar banho e dormir, tá ligado? E isso também tem uma ligação no aspecto da idade, porque uma que eu não bebo álcool, não uso droga, hoje, nesse momento, né, para deixar também as coisas sempre bem claras sobre eu ter respeito ao vício e hoje vivendo uma série de questões novas, novas concepções inclusive, eu não me importo na ideia de algum dia eu beber ou usar, mas eu não tenho pretensão nenhuma, não tenho vontade nenhuma, até porque essas experiências de entretenimentos, numa qualidade de uma balada, uma festa, uma social, como hoje é dito, enfim, dentro de uma temática como essa, mesmo que não seja, mas considerando, cara, eu tô nestes locais vivendo a não necessidade de algo que me estimule e vivendo um real prazer sóbrio e abstêmio, né? Eu até brinco, é uma brincadeira, tá? Mas eu brinco, né? Jovens talvez não conheçam. Aquele gibizinho ou livro, quadrinho, não sei, do Obelix, Asterix e Obelix. E o Asterix ele usa uma poção que dá força, só que o Obelix, quando era neném, criança, ele caiu no caldeirão da poção e ele ficou com poderes para sempre. E às vezes eu brinco com as pessoas, até porque hoje uma descontração em cima de uma segurança é algo saudável. E eu falo, mano, eu sou igual ao Obelix, velho. Eu fiquei louco pra sempre. Eu tô sempre na brisa, mano. Tô sempre na vibe. Que é uma verdade hoje muito bem equilibrada dentro de uma jornada onde eu praticamente fiquei 11 anos sem viver isso, né? Mais do que isso, eu fiquei 5 anos completamente fechado num ambiente muito seguro, sem riscos, vivendo apenas a recuperação em relação ao vício. Então, estar de frente com essas coisas hoje, no aspecto da idade, da maturidade, é muito legal. E esses estudos que eu estou fazendo comigo, eles vão desde as questões físicas, como eu estou compartilhando aqui, né? Então, fico com sono cedo. Hoje é dia 14 de agosto. Nesse final de semana foi o Dia dos Pais. E no sábado eu dormi, era tipo quase 1 da manhã, né? Porque tivemos ali entretenimentos em família, estávamos ali num ambiente, né, um lar onde tem descontrações e felicidades compartilhadas no âmbito de festa. Então eu acabei esticando, porque hoje eu também consigo numa boa, mas no domingo, ao invés de acordar 8, 9 horas da manhã, até porque eu estava com meu filho, e meu filho geralmente acorda quando dorme muito, umas 8 e pouquinho, mano, eu acordei 6 da manhã, disposto, porque a idade, para mim, né, na minha realidade biológica, naturalmente eu acordo cedo, durmo cedo e acordo cedo. Então todas essas coisas elas são muito curiosas, porque todas as faces de um envelhecimento, aspas, de um amadurecimento, como cada um quiser enxergar, eu não me importo em enxergar como envelhecer, né? Porque junto vem o amadurecimento. Tem essas relações físicas. A minha qualidade de gás, de energia, a minha presença física ela é muito ativa, porque desde muito cedo eu faço muita coisa, né, ligado às artes marciais e também musculação. Comecei com 14 anos, estou com 41, hoje eu tenho uma consciência corporal, um conhecimento
que eu consigo desenvolver uma ativação consciente, condicionada a meu favor, inclusive com conhecimentos nutricionais, enfim, uma série de questões que eu tenho há muito tempo trabalhando em mim. E aí entra a recuperação, né? Nossa, 15 minutos, eu achei que eu fosse ser breve. A recuperação, ela também tem algo que é vivido junto, não seria um envelhecimento do tempo de sobriedade e abstinência continuada, né, nesse caso, mas sim um amadurecimento para aqueles que realmente exercem práticas conscientes de conhecimento pessoal, de ressignificações e ações práticas, né? Ações criativas de qualidade executável. E aí é legal porque eu também tive um outro momento de uma conversa numa outra esfera, onde eu trouxe a relação da idade pessoal junto à idade de tempo limpo, por exemplo, né? Que com certeza, como eu repito aqui em alguns momentos nos vídeos, cara, quando eu olho para trás, 7 anos, 8 anos mais ou menos, no início da minha jornada nessa temática, eu não me reconheço com as coisas que eu fazia, vivia, pensava e sentia quando eu tinha 29 anos. Nem mesmo 35, por exemplo. Porque realmente muda. E assim como na idade adulta, né, dos 41 anos, junto o amadurecimento, o envelhecimento, né, nessa dramatização, junto às questões físicas e etc., o aspecto da recuperação ele é vivido igual. Então, é muito menos doloroso hoje resistir a algum tipo de pulsão que, quando não escoada, né, seja em busca ou fuga de alguma coisa que esteja latente dentro de mim, promovendo excitação, euforia, melancolia, raiva, não importa a natureza, é muito mais tranquilo, né? Mesmo que existam pontos mais ácidos, perdurar o ciclo de dificuldade ligado ao vício. Até porque não existe, para mim hoje, não existe, inclusive existiu nessa jornada, há 3 anos atrás existiu um momento bem sensível em que não cheguei em fissura, mas fiquei muito incomodado, com vontade de usar e assistido por uma série de frentes, práticas, disciplinas, dinâmicas que eu executo há anos e continuo, pedi ajuda, exercitei ajuda e passou. Inclusive utilizei alguns tipos de bengala num aspecto de compensação, de migração. Então ali, ainda numa passagem de idade, de tempo limpo, eu não tinha hoje essa consciência pela idade, nem mesmo a resiliência numa prática em trabalhar as relações das pulsões no aspecto de uma recuperação ainda, e sim, né? Então ali eu acabei vivendo isso, eu tinha 38, 37, 38, basicamente isso. Então sim, já tinha um amadurecimento, mas ainda tinha algumas coisas que, assim como hoje eu com 41 anos, talvez com 45 sejam ainda mais leves, ainda mais bem compreendidas, se eu mantiver as práticas até lá, né? Mas então, no aspecto da recuperação, quando eu preciso resistir a algum período de incômodo, ele é muito mais comum, familiar, né? Porque é um ambiente onde eu já trabalho há muito tempo, do que
12 anos atrás, 11 anos atrás, 10 anos atrás, onde todas as coisas elas estavam ainda muito misturadas. Então é legal também enxergar, cara, a importância em ter uma sobriedade, uma abstinência continuada. Existe uma relação, né, que eu fui aprender inclusive depois, eu não conhecia o termo lapso, porque eu venho de um grupo de 12 passos, foi onde eu consolidei inicialmente, que ainda é presente, mas hoje eu estou suavizando com novas verdades que eu acabei de repente explorando, estudando, enfim, mas foi quando eu entrei no curso de psicanálise que eu descobri o que era um lapso, porque eu não conhecia. E dentro de algumas verdades, de algumas escolas, o lapso ele é visto e considerado de fato como uma recaída. E tem sentido o porquê disso. Em contrapartida, um pequeno lapso, talvez ele não afete uma jornada que é vivida. Mas essa margem de possível ideia onde não afete, abre espaço, inclusive, para algumas barganhas de uma qualidade completamente subjetiva, onde nós mesmos podemos usar isso como uma carta na manga para então viver algum tipo de uso. Então é sempre bem complexo, e essas coisas também, elas voltam à relação do tempo, da idade, né? A idade de sobriedade, por exemplo, a idade sua mesmo, biológica, porque os entendimentos serão outros. As compreensões que eu tenho hoje, eu tenho certeza que elas só são possíveis por todas as passagens de estudos, convivências, experiências próprias, etc., mas junto o que a idade me permite viver. A idade dos 41 anos é diferente, né? É uma coisa onde você consegue ter mais calma para algumas coisas. Não é absoluto, isso é completamente cíclico. Em contrapartida, é algo que, junto com o envelhecimento, onde vai falhando a máquina, em contrapartida, uma outra natureza mecânica, que seria de uma consciência mais lúcida, até mesmo por infinitas vivências, você tem mais aptidões para lidar com as situações. E talvez seja até um contrapeso quântico, porque se fisicamente as energias já não estão tão potentes quando jovem, você precisa equilibrar essas realidades com alguma outra coisa. E essa outra coisa pode ser vias de um saber. É que o saber ele tem uma realidade muito profunda, mas que seja de conhecimento, né? Então você vai contrabalanceando. Não tem tanta potência física, mas tem uma potência um pouco mais lúcida, com discernimento, inclusive uma comunhão, né? Uma qualidade de egrégora junto ao sentimento. Você já consegue lidar melhor com os sentimentos, mesmo com diversas pulsões de todas as sortes e azares, mas ainda assim você consegue equilibrar melhor, porque você talvez não tenha uma energia tão possível física, né, pela idade, pelo desgaste, então você vai equilibrar essas questões para usar a energia de uma forma mais adequada. Tudo bem, tudo isso é muito filosófico, muito poético, muito romantizado, mas faz parte também de uma verdade, né? E para aqueles que de repente se identificam e isso fizer sentido, é algo que pode ajudar. Para fechar, porque poxa, eu achei que fosse falar 5 minutos e já tem 25. Como eu tenho alguns vídeos parecidos com essas ideias que eu fiz anteriormente, há um tempo, não lembro quando, mas era uma temática um pouco diferente, mas eu cruzava essas ideias. Uma relação importante nisso tudo, quando a gente fala de recuperação, é que talvez não exista o melhor momento para parar, né? Isso varia conforme cada individualidade, né? Cada um tem uma digital, cada um tem uma verdade. Dentro das verdades que existam
nas suas esferas de convívio, vida e etc. Mas é isso, às vezes, dependendo do nível, parar com 20 anos, porra, legal. Você vai ter aí novas compreensões, novos tipos de repente, domínios, né, através de práticas, para então não ter mais dano pessoal nem externo com aquilo que foi compreendido por você através do uso abusivo, excessivo, a todo momento, né, com álcool e droga, qualquer vício determinante e suas migrações. Mas ainda assim você é muito novo, então você talvez ainda não tenha vivido algumas coisas. Você vai de repente ali descobrir como viver aquilo com 20 aninhos, né, que ainda está conhecendo a vida, mesmo que já tenha vivido uma série de coisas, ainda é novo. Versus, sei lá, vamos dar um super pulo, 60 anos de idade. Porra, mano, mas tô no fim da vida, aspas, porque também pode ser visto dessa forma. Ai, o que eu vou fazer agora? Já acabou a minha energia física. Tudo bem que hoje as pessoas de 60 às vezes parecem ter 40. As coisas elas realmente mudaram. Mas aí entra esse contrapeso, porque talvez já tenha feito tanta coisa, né? Talvez já tenha, independente das realidades da vida, o amadurecimento ele traz uma forma diferente de enxergar a vida, né? Muito mais para aqueles que se permitem se estudar e estudar a vida. Então talvez ali naquele momento a pessoa tenha mais calma, né? Pelo menos com o que já tem de experiência na vida por ter 60 anos, né? Então novamente não dá para saber o que seria melhor ou pior. O melhor ou pior é aquilo que a pessoa entende para ela, com a realidade dela, com o que ela vive. Mas é isso. Fica aí uma conversa livre, uma conversa de café para começar o dia. Espero que contribua para alguma coisa para alguém. E já é. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu?